Olá, galera do Infoco News! Hoje estamos trazendo uma novidade de fim de ano para vocês que acompanham o nosso canal, tá bom? O lançamento de um livro, a nossa literatura brasileira acaba de ganhar aí mais um filho. E a mãe desse filho está aqui do meu lado, Emanuela Leite, vai falar um pouco para a gente sobre o surgimento dessa ideia maravilhosa que é fazer um livro para que possa ser expandido aí o seu trabalho para todo mundo que possa acompanhar. Bom dia, Emanuela. Bom dia, Ademir. É um grande prazer estar aqui com vocês. Pronto, eu queria começar apresentando o livro, né, que você pedir para você apresentar o livro e começasse a falar a respeito do surgimento, como surgiu essa ideia de poder lançar um livro. É algo que a gente sabe que não é fácil, né? A ideia é maravilhosa, os sonhos são grandes, mas dá um pouquinho de trabalho, com certeza. Então, Ademir, aproveitar e apresentar, né, o livro Laços e Nós, Crônicas de uma Defensora. Na verdade, esse livro ele vem sendo gestado, né? Ele não foi uma gestação comum de 9 meses, né? Ele tem sido uma gestação, sei lá, de uns 8, 9 anos, né? Eu sou defensora há 12 anos, comecei numa comarca aqui próxima, também no interior, Santana do Acaraú, e comecei a me deparar logo no início da minha trajetória profissional com muitos conflitos de família. Sempre foi o maior volume de atendimentos nossos na defensoria, né? Conflitos que envolviam o contexto familiar, e a perceber que assim, eram conflitos muito densos. E não tem como a gente não ir se identificando, né? Se identificando, por ser mãe, se identifica com a criança, por ser filha, se identifica, né, com alguém que está em sofrimento em relação aos seus pais. E aí a gente vai também consolidando sofrimentos, né? E aí eu tive a necessidade de trabalhar esse sofrimento de alguma forma. Cheguei a adoecer em alguns momentos, né? Inclusive somatizando esses conflitos. E aí, por sugestão inclusive de um médico, que eu começasse a fazer um processo de fala ou de escrita, de elaboração por meio da palavra, dessa subjetividade que chegava até mim. E comecei um trabalho de análise pessoal, né, de autoconhecimento, de reforçar a minha espiritualização, mas encontrei na escrita também uma forma de estruturar, né, essas vidas para mim, né, dar um significado mesmo para essas vidas na minha vida. E aí, quando eu passava por um determinado, né, caso, atuava num determinado caso que eu considerava mais delicado, enfim, às vezes eu chegava e já escrevia, às vezes depois de um tempo, depois que eu já conseguia processar aquilo, eu ia para o computador e escrevia aquela história, o que aquela história me trouxe, porque em cada crônica, né, quem for ler vai perceber que tem também uma abordagem moral do que eu entendo daquela situação, como aquilo me chega, né, e claro, é a minha parte no livro, né, sua visão, a né? minha visão de mundo que eu trago ali para o livro. Que algumas pessoas vão se identificar, outras talvez não, mas é importante ter esse debate, né? Enfim, então esse livro vai me acompanhando. E aí, algumas crônicas dessas eu cheguei a postar em redes sociais, na época, em 2012, 2013. Até para poder saber como é que ia ser a aceitação do público. E aí tinha sempre, o feedback era sempre ou de curiosidade de saber o fim da história, né? Porque a gente sempre quer saber o final da história. E tem algumas histórias que não tem o final, eu não sei como essas pessoas estão hoje. Em outros casos, as pessoas diziam, reúne tudo isso, publica um livro. Outros diziam, você é seu primeiro leitor. Enfim, que foram me estimulando a pelo menos guardar, né, essas histórias, que foi o que eu fiz. E agora, por último, eu comecei, né, a conversar com pessoas sobre esse material. E uma delas me disse assim, olha, isso não é um caminho difícil não, você publicar um livro, porque o mais difícil você já fez. Que é o material, ter o material. E ter o material. Então agora publicar não é um trabalho que vai lhe demandar, até porque tem pessoas que realmente têm como profissão isso, estruturar, né? Fazer correção, revisão ortográfica, diagramação, fazer os registros necessários e publicar o seu livro. Então, você só tem, assim, o trabalho, na verdade, da escrita é o trabalho mais, né? Manu, e a questão da seleção das histórias, como foi feito? Eu sei que tem várias, algumas não deu para colocar todas, porque tem a questão de realmente para não ficar
né, muita história e deve ter algum limite, né, aí de espaço. Como foi feito? Eu tinha mais histórias escritas do que efetivamente as que foram para o livro, né? Eu tentei selecionar histórias que guardassem realmente essa relação com o contexto familiar, né? Então, para manter uma certa sintonia até com o título, né, do livro, Laços e Nós, então tentei selecionar isso, histórias que envolvam o contexto familiar, as que mais me emocionaram, né? E as que de qualquer forma tiveram um significado maior para mim. E eu não queria deixar um livro muito grande. Por quê? Porque é denso, né? Como eu falei, tem histórias que emocionam mais. Algumas fazem rir também, mas sempre mexendo com alguma emoçãozinha. Então, eu não quis fazer um livro que ficasse carregado. É tanto que eu já tenho recebido feedback de alguns leitores, assim, nossa, você fala às vezes de coisas tristes, mas o livro tá leve, eu não sei explicar isso. Eu disse assim, talvez seja a minha busca de olhar para isso com mais leveza, né? Para eu conseguir fazer com que essas histórias e essas emoções não me imobilizem, que eu não pare por conta, né, desse sofrimento que as pessoas trazem, mas que eu consiga realmente continuar avançando e fazendo o meu trabalho, né? Porque existe todo um movimento que deve ser feito a cada conflito desse que nos chega, né? Então, se eu for parar para ficar sentindo e remoendo a dor dessa pessoa, eu não vou conseguir prestar uma assistência jurídica, eu não vou conseguir fazer os encaminhamentos multidisciplinares que são necessários. Então, eu preciso manter a minha mobilidade, né? E aí eu percebo que lançar também essa leveza sobre essas histórias é a forma de eu ver também poesia, né? E é o que eu tento ver também na minha dor, mas poesia na dor. E como foi feito aí o processo da capa, a escolha da capa? Foi você mesmo que escolheu? Teve alguma pessoa que desenhou a capa? Como foi feito? Pronto, a editora, quem fez esse trabalho, tanto de revisão, ortográfica, né, me ajudou, inclusive na seleção dos textos, mandei várias histórias e a gente foi junto construindo e tal. Foi a editora Sertão Cult, né, daqui de Sobral também. E agora esse trabalho de capa foi o Rosalvo Dias, né, porque na verdade o Rosalvo é um amigo, né, e é um excelente profissional também, assim como o pessoal da editora Sertão Cult. E na época do Laços de Família, ele já sabia muito dessa minha ideia do trabalho em rede, multidisciplinar, e ele fez a logo do Laços de Família. Então agora, com esse trabalho do livro, ele também já tinha conhecimento desses escritos. A parceria permaneceu. Então ele já estava muito próximo dessa gestação, né, acompanhando o desenvolvimento do bebê. Então ele fez a capa do livro, né? Então esse rosto aqui é dele. Claro que a gente diz, eu queria que tivesse alguma coisa que remetesse à família, né? Tentando fugir um pouco, Demi, dessa coisa, desse retrato de família tradicional que a gente busca tanto. Então eu quis mais assim mesmo, sem rostos, sem sexo, né? Sem essa identificação. São assim, quem olha se remete a pessoas. São pessoas em situações diferentes, em alturas diferentes, remetendo às nossas diferenças, às nossas singularidades, porque é isso que o livro traz. A família, talvez o que provoque mais sofrimento em nós, no que diz respeito a esse arranjo familiar, é essa expectativa da perfeição, do cenário perfeito e da felicidade plena. E na verdade a família não é isso, porque somos diferentes e bota essas diferenças convivendo, e é claro que vai dar conflito. Então, até a capa do livro a gente pensou nisso. Laços e Nós, né? Na verdade, chegar a esse nome foi outro parto, porque o nome do livro a gente sabe que comunica muito sobre o que as pessoas vão acessar. Então, a gente pensou muito sobre o que colocar. E aí, um dia eu estava já quase cochilando e veio Laços, né? Relativamente a esses enlaces afetivos que a gente constitui, que nos faz bem. E Nós, porque tem também muito, né? Tanto no sentido de nó, difícil de desatar, né? São os nossos conflitos, mas também nós enquanto grupo, né? Então, nessas duas dimensões. E Crônicas de uma Defensora, para a pessoa ter uma ideia de onde está vindo, né? Esses relatos sobre os laços e nós, né? Então, Manu, teve todo esse processo, você fantasiou muita coisa, mas aí eu creio que vem a parte da expectativa, de receber aí
os feedbacks das pessoas que já leram, das pessoas que querem ler por indicações de amigo, que já tem alguma história, que já ouviu. Como está sendo obtida essa aceitação do público? Pois é, eu estou muito feliz, né, Claro, a gente fica feliz quando a pessoa diz, ai, estou gostando tanto da leitura, é uma leitura envolvente, me senti inspirada, eu ri tanto daquela história que você foi tal coisa, e aí diz o detalhe, que eu não vou dar spoiler aqui, claro, né, mas eu fico muito feliz, porque é sinal que está chegando bem, né? E por ser novo para mim, então é como se fosse um sinalizador, né? Me indicando que você pode avançar um pouquinho mais, né? Você pode sonhar um pouquinho mais com esse projeto, já que ele está fazendo bem às pessoas. Mas eu confesso que, assim, me deixa radiante também quando eu vejo, principalmente, as pessoas estão se sentindo atravessadas, né? Eu fiquei assim pensativa sobre aquela crônica tal. Sabe que aquilo mesmo, você botou uma reflexão e às vezes a pessoa vem ainda traz mais outra reflexão que eu não coloquei no livro, mas que ela já produziu a partir da leitura. Até porque até então era o seu pensamento, a sua avaliação, né? Quando vem um outro pensamento em cima do que você colocou, aí você já pensa também de uma forma diferente. Porque um livro, como eu lhe disse, claro que a gente tem um conteúdo narcísico, todos nós, né, de vaidade, então a gente fica feliz de saber que algo que você fez, as pessoas estão gostando, mas o livro não é um produto estético, então não é só gostei e tá aqui, pronto, ficou aqui. Não, eu fico feliz de isso fazer bem às pessoas e elas estarem produzindo em cima disso, debatendo isso, porque a proposta de um livro é fomentar esse pensamento crítico mesmo, é possibilitar que as pessoas possam fazer algo a partir dessa leitura, né? E aí tem gente, por exemplo, né, algumas pessoas, uma senhora me deu um retorno essa semana, estou lhe dando um retorno, que adquiri seu livro, já li, gostei muito, achei muito importante, lembrei de um bocado de gente que precisa ler e já está passando de casa em casa, né? Já está na terceira pessoa, porque é uma leitura rápida, né? Assim, cumprir esse propósito de ser uma leitura fácil, inclusive, assim, no que diz respeito a poucas páginas, uma leitura fluida. E a questão da curiosidade, uma história puxa a outra, né? E aí, feedbacks que eu recebi também. Eu comecei teu livro, minha Nossa Senhora, terminei pela madrugada, mas eu fiquei com a raiva, porque não é um livro para se ler de carreirinha, né? É um livro para você ler uma crônica no dia, uma crônica no outro, porque é uma oportunidade da gente ruminar aquilo que foi lido, refletir sobre aquilo. Nossa, eu vou ler de novo no final de semana. Pessoa que me disse isso, né? Então, estou recebendo muitas interações, na verdade, tendo interações com pessoas nesse sentido. Gente que compra e pede mais 2 para dar de presente, ou que compra, tem um amigo que quer, eu vou lhe passar o contato porque quer falar com você. Então, isso, na verdade, é o retorno, né, que a gente percebe que ele está cumprindo a sua função, que é ir e levar a notícia desses contextos, dessas vidas e como a forma, né, a gente está, eu repito, muito preocupado com o formato da nossa família, talvez o livro convide a um mergulho sobre a forma como a gente estrutura essa dinâmica familiar, como estamos conversando sobre os nossos afetos. Então o livro traz a família no modelo que eu acredito que é a constituição dos afetos para o centro do debate. Manu, e as pessoas que te deram inspiração e de qualquer forma foram o instrumento de trabalho para a criação desse livro, já tomaram conhecimento, já teve aí aquele feedback com você sobre isso? Não, Demi, essas pessoas, elas foram tão protegidas em sua privacidade, assim, que se você me perguntar nomes reais, na maioria delas eu não sei mais. De tanto que eu já me convenci, por exemplo, que a Alice, né, o dia que a Alice me parou é uma das crônicas que eu mais gosto, e se você me perguntar o nome da Alice, eu acho que eu não sei mais te dizer, sim, com exatidão. Então, eu não tenho contato com essas pessoas, são pessoas que vieram e passaram, né? Porque, como eu lhe falei, é um trabalho muito volumoso da Defensoria e a gente, claro, tem coisas que gera processo e que fica de alguma forma cadastrado, outras coisas ficaram a nível de atendimento, de uma oralidade que a vida se encaminhou de dar um caminho para cada um. Então,
se acessaram, eu não tive feedback de nenhuma que acessou e se identificou, porque eu acho difícil a pessoa ter certeza que essa história é a minha. Ela pode achar parecida, mas ela não tem como ter certeza, porque nem eu vou ter como dar essa certeza para ela. Manu, pois a gente falou sobre o livro, falou do nascimento, do surgimento dele. Agora eu quero que você repasse aí para os nossos seguidores como é que eles fazem para poder adquirir, qual o caminho, entre em contato com quem, as redes sociais, como é que é feito? Pronto, a gente nesse momento ainda não disponibilizou em nenhuma livraria aqui em Sobral, né, e em outros locais, né, do Ceará inclusive, porque estamos em vias de produzir uma outra remessa, porque a primeira que fizemos já está realmente bem, assim, ainda temos alguns exemplares, mas pretendemos mandar realmente fazer mais e aí vamos disponibilizar para um acesso, né, mais até difundido aqui no Ceará. Por enquanto, o contato é com a gente mesmo, né? Eu, o Cleito, que é meu marido, a gente está fazendo essa distribuição por enquanto. Em Forquilha, né, é possível comprar na papelaria Osaneida Variedades, que é da minha mãe, então tem alguns exemplares lá. Agora aqui em Sobral, nesse contato com a gente, né? Que aí eu acredito que na descrição aqui do vídeo você vai colocar, né, os contatos, mas se você quiser eu posso dizer o telefone aqui também, né? O telefone do Cleito, que está fazendo esse contato, e aí a gente combina as entregas. Todo dia sai entrega, postamos também para outros locais no estado e no Brasil, já postamos para vários estados do Brasil realmente, até para fora, né, o contato que o Cleito tinha. Então, o telefone dele, o DDD é 88 9355 9696. Então, pode contactá-lo que ele combina a entrega e na maioria dos casos a gente está mandando entregar. Tá bom? E o valor do livro, para quem tiver interesse, é R$40. Pronto. Manu, agora eu queria aproveitar o espaço para agradecer, né, por você abrir as portas para a gente passar essa ideia bacana para a galera que está em casa, para a galera que gosta de um conteúdo bacana e você também fazer os seus agradecimentos finais. Pessoal, fico muito feliz, né? Falar sobre isso, até falo muito, porque falar sobre isso me instiga e sempre me emociona. Então, assim, se vocês realmente tiverem interesse, eu vou ficar honrada com a leitura de cada um, fico muito feliz com os retornos, com a interação. E repito, porque eu acredito que o livro, de fato, não é um produto estético, né? É um produto de realmente, inclusive de evolução intelectual, mas também moral e espiritual. Então, espero estar com vocês nesse projeto, tá bom? Muito obrigada. Então é isso, galera. Vou aproveitar e pedir a vocês para seguir as redes sociais aqui da Emanuela, do nosso amigo Cleito, que está aqui por detrás das câmeras, e também deixar um like aí no nosso vídeo, compartilhar e até a próxima. Valeu!